por que que o intestino das pessoas atualmente não funciona? Primeiro, você precisa entender uma coisa: o intestino preso é um problema real, com causas reais e soluções reais. Então, não é invenção, tá? No passado, nossos avós, bisavós, trisavós, tataravós, eles evacuavam todo dia. Sabe por quê? Eles comiam frutas, comiam raízes, comiam vegetais cheios de fibras, caminhavam quilômetros por dia, bebiam água direto da nascente, evacuavam de cócoras na posição natural, não tinha vaso sanitário. 500 anos atrás, 600 anos atrás, 2.000 anos atrás, 10.000 anos atrás não tinha vaso sanitário. Mas hoje a realidade é outra. O que a gente come? O que você come? Pão branco, macarrão, fritura, se enche de ultraprocessado, fica o dia inteiro sentado trabalhando, vendo TV, no Zap, né, no TikTok, no Instagram, bebe pouca água e usa um vaso sanitário que coloca o seu corpo numa posição péssima para evacuar. Então, o mundo moderno conspira contra o bom funcionamento do seu intestino. E na prática, o que é a constipação? Quando você evacua menos de 3 vezes por semana, quando você precisa fazer muita força, quando as fezes saem duras ou em bolinhas, e também quando você tem a sensação de que não esvaziou tudo, o que tecnicamente chamamos de tenesmo. Essa constipação pode vir acompanhada de mal-estar, cansaço, dor de cabeça, problemas na pele e mais inflamação local em algumas pessoas. Só que você pode reverter isso. Você pode ter um intestino que funciona perfeitamente e algumas dessas mudanças você já sente em 24 a 48 horas. Olha que maravilha. Então, vamos às 8 soluções. Espera aí que eu esqueci de pegar a primeira solução, que essa aqui você pode começar a implementar hoje mesmo, tá? Que vai fazer com que você evacue na posição correta. Vamos ver, eu vou te mostrar, espera. Isso aqui, depois que eu aprendi, mudou a minha vida. E eu quero saber quem já implementa essa estratégia. Olha aqui. Estão vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um banquinho, gente. Um banquinho. Para você apoiar os seus pés em cima desse banquinho. Então pode parecer brincadeira, mas isso é ciência pura. A postura no vaso, como eu falei, ela atrapalha. Dentro do seu corpo existe um músculo chamado pubo retal. Na posição sentada, a 90 graus, que é a posição do vaso sanitário, ele pode comprimir a passagem das fezes como uma mangueira amassada. Por isso que você precisa fazer mais força. Então, muitas vezes, não é o intestino que está funcionando mal, é a posição. Então, a posição de cócoras, ela alinha o ângulo ano-retal e facilita a evacuação. As fezes deslizam melhor, passam ali melhor, parece até que tem manteiga. Então, qual é a solução? Um simples banquinho embaixo dos pés. Pode ser uma pilha de livros, uma pilha de revista. Pode ser qualquer coisa que eleve a altura dos seus pés. Qualquer banquinho, qualquer coisa que suba 15, 20 centímetros a altura dos seus pés. O joelho sobe, o ângulo muda e a evacuação acontece com muito menos esforço. Então, vários estudos mostram que essa simples mudança reduz o tempo no vaso e o esforço também para evacuar. Quem aí já testou o banquinho? Eu gosto muito do banquinho. 7ª solução, que aí é o melhor chá para gases e também para o intestino preso, que é o chá de erva doce. Todo mundo fala do chá de sene, chá de cáscara sagrada, mas esses são laxantes irritativos que podem sensibilizar o intestino com o tempo. Agora, com a erva doce, o funcho, é diferente. Por quê? Ela relaxa a sua musculatura intestinal, reduz cólicas, reduz gases, estimula o movimento intestinal e também tem ação anti-inflamatória. Porque o principal ativo do funcho da erva doce é o anetol, que é excelente para todas essas funções. Então, como você vai fazer o chá? Você vai pegar uma colher de sopa de sementes de erva doce, 250 ml de água fervente, vai abafar por alguns minutos e beber esse chazinho morno, de 2 a 3 xícaras por dia, tá bom? Se for gestante, se estiver grávida, se usar medicação, principalmente medicação para afinar o sangue,
a varfarina, o Marevan, converse com o médico antes de iniciar qualquer chá, qualquer medida de forma regular, tá bom? Então, além de ajudar o intestino, o chá de erva doce vai reduzir também os seus gases. Solução número 6, água morna em jejum, uma técnica antiga que ajuda muita gente. Então, ao acordar, antes de comer qualquer coisa, 500 a 700 ml de água morna. Esse volume de água com o estômago vazio vai ativar o seu reflexo gastrocólico e acordar o seu sistema digestivo. Muita gente fala que depois de 20, 30 minutos depois de tomar essa água morna, já tem que ir correndo para o banheiro. E isso é bom também porque a pessoa consegue estabelecer um horário regular todos os dias para organizar ali pela manhã, né? Muita gente trabalha cedo, tem que sair de casa e aí, dependendo da hora que o reloginho toca, pode atrapalhar a rotina. Então, essa água ajuda a regular o seu intestino. Solução número 5, e aí é a fruta campeã para soltar o intestino. E olha, melhor do que o mamão, porque eu tenho certeza que você já ouviu que comer mamão solta. Mas tem uma fruta que é ainda melhor do que o mamão, que é o kiwi. Então, 2 kiwis por dia é batata, que vai ajudar a melhorar a sua constipação. Muita gente fala que o kiwi é até melhor do que a ameixa, que é muito famosa para esse problema. Então, o kiwi ele tem actinidina, uma enzima que facilita a digestão das proteínas, acelera o trânsito intestinal, tem fibras solúveis, tem fibras insolúveis e tem um alto teor de água e bastante vitamina C. Então, pessoas constipadas que consomem 2 kiwis por dia aumentam a frequência semanal de evacuação. Você pode consumir no café da manhã, pode consumir no lanche, tá bom? E em 3 a 4 dias, você provavelmente já vai sentir a diferença. Mas, doutor João, o kiwi é muito caro aqui na minha cidade. Não dá para comprar kiwi. Se eu comer 2 kiwis por dia, eu vou ficar sem dinheiro para pagar a conta de luz. O que eu faço? Ameixa seca, tá? Todo mundo sabe que a ameixa seca ajuda, mas muita gente usa errado. Então, a ameixa, ela tem fibras e ela também tem o sorbitol, que é um açúcar pouco absorvido que puxa a água para o intestino, hidratando mais as fezes, tornando as fezes mais macias e facilitando a saída delas. Qual é o modo certo de usar a ameixa seca? À noite, antes de dormir, você vai colocar 4 ameixas secas num copo de água. Vai deixar essa ameixa de molho a noite toda. E aí, na manhã seguinte, você vai comer as ameixas, tá? E também vai beber essa água, de preferência esquentando um pouquinho para ela ficar morna. Por quê? A água reidrata a ameixa, extrai mais sorbitol e potencializa o efeito laxativo dela. É uma solução de resgate para quem fica ali 3, 4, 5, 6, 7 dias sem ir ao banheiro. Mas atenção, não exagere, porque o excesso pode causar diarreia e cólicas, tá bom? Comece com 4 ameixas e vai ajustando conforme a resposta do seu corpo. Terceira solução: probióticos e prebióticos. Nosso intestino tem incontáveis bactérias. Muitas delas são boas, muitas delas são amigas, algumas delas não são tão amigas assim. A composição de bactérias amigas e inimigas vai depender principalmente da sua alimentação, tá bom? Então, quando a sua alimentação não está boa, as suas bactérias boas perdem espaço. E aí o que acontece? O intestino fica lento, você tem gases, inchaço, o local fica inflamado. E o que atrapalha a saúde da sua microbiota? O que faz com que a sua composição bacteriana intestinal não seja a melhor? Uso de antibióticos, que vai matar bactéria boa e bactéria ruim, estresse, consumo de álcool, açúcar em excesso, falta de fibras. Então, as suas bactérias, elas precisam dos prebióticos, que são os alimentos que elas gostam. Uma outra forma é você utilizar os probióticos, que já são as bactérias prontas. Onde que tem probiótico, doutor João? Leite fermentado, kefir, no chucrute. Onde tem prebiótico? Alho, cebola, banana verde, aveia, chicória, aspargos, fibras de modo geral, são prebióticos. Agora, probióticos, que já são as bactérias em si,
você vai achar no iogurte natural, no kefir, na kombucha, no chucrute ou em algum suplemento alimentar que tenha probióticos. Uma estratégia prática aqui para vocês. Pela manhã, iogurte natural, tá? Nada aquele iogurte lá, daquela marca que fala que vai ativar o teu intestino, tá? Nada desses iogurtes, porque eles são cheios de outros ingredientes que são prejudiciais para a sua saúde, cheios de açúcar, por exemplo. Então tem que ser o iogurte natural. Vai colocar com um pouco de chia, um pouco de linhaça, uma banana, um mamão, um kiwi. No almoço, cebola, bastante alho, cenoura também ajuda muito. E é importante você consumir fibras para manter a sua microbiota equilibrada, para fazer o seu intestino funcionar como um reloginho. Segunda solução, o jeito certo de comer as fibras. Nós temos dois tipos de fibras, né? As fibras solúveis, que viram um gel no intestino, que amolecem as fezes. Então, quais são as fibras solúveis? Aveia, linhaça, chia, maçã com casca, feijão, batata doce. E temos as fibras insolúveis, que fazem volume e varrem o intestino. Couve, rúcula, sementes, vegetais crus, essas são as fibras insolúveis. Então você precisa das duas. Você precisa ter a fibra solúvel, que amolece as fezes, e precisa ter a fibra insolúvel, que empurra as fezes. E aí você deve consumir de 25 a 30 gramas de fibra por dia. Então, um exemplo para você bater a sua meta de fibra. Café da manhã, você vai consumir um iogurte com aveia e chia, uma banana e um kiwi. Aí você vai ter 10 gramas de fibra. Almoço, uma salada, um feijãozinho, uma batata doce, mais 10 gramas de fibra. Lanche, uma maçãzinha com casca, mais 4 gramas de fibra. E no jantar, vai comer mais um feijãozinho, uma lentilha, uma ervilha, e também vai ter mais 6 gramas de fibra, totalizando 30 gramas. Mas atenção, fibra sem água vira cimento no seu intestino. Se você aumenta o consumo de fibra, mas não bebe água suficiente, a constipação pode e provavelmente vai piorar. E agora, gente, a solução número 1, imbatível. Tá? Essa aqui não tem erro, que é água e movimento. Essa combinação é mais importante, ela muda tudo. A água é o combustível que o seu intestino precisa para funcionar bem. Se você não bebe água suficiente, nada vai funcionar. O seu bolo fecal, o seu cocô, tem cerca de 75% de água. Se você bebe pouca água, se você está desidratado, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai enviar essa água para lugares mais nobres, para os seus órgãos vitais, e vai tirar a água das fezes. E as fezes vão ficar duras, vão ficar secas, vão ficar difíceis de sair. Na hora que você for, vai sentir dor, vai ter que fazer força. Não é para fazer força. Se você faz força, tem algo errado. Aí vai acontecer o quê? Vai ficar com hemorroida, tá? Então, se você precisa fazer força para evacuar, algo está errado e provavelmente você não está bebendo a quantidade adequada de água que você precisa. Doutor João, quanto de água eu preciso beber por dia? Vamos ver se alguém sabe. Quanto de água a pessoa precisa beber por dia? E não vem me falar que são 2 litros, não. Por quê? Já imaginou? Ah, não, a pessoa que tem 50 quilos, ela tem que beber a mesma quantidade de água que a pessoa de 100 quilos, que são 2 litros. Não, gente. A quantidade de água é de acordo com o peso da pessoa. Então, você deve consumir de 30 a 35 ml por quilo de peso por dia. Vamos colocar 30 para facilitar. Então, se você tem 70 quilos, 70 vezes 30, 2.100. 2.100 mililitros é igual a 2 litros e 100 ml. Ah, doutor, eu tenho 80 quilos, 2,4 litros. Ah, doutor, eu tenho 100 quilos, 3 litros. Simples assim. Tá bom? Então não tem dificuldade. Então como que você vai bater a meta? Ah, doutor, não consigo beber água. Meu Deus, me ajuda. Tem uma dificuldade imensa de beber água. Pelo amor de Deus, gente, água. Que isso? Vai acordar, já vai mandar aquela aguinha morna, né, para acelerar o intestino, né? 2 a 3 copos de água morna em jejum. Antes de cada refeição, você vai tomar um copinho d'água. Entre as refeições, a garrafinha aqui, ó, sempre por perto. Pode ser a garrafinha Dr. Greens, pode ser só a garrafinha de água mineral, mas tem que ter a garrafinha por perto sempre, para não esquecer. E à noite, um copinho sem exagero, porque senão vai ficar acordando toda hora para ir no banheiro. Eu não quero que isso aconteça, tá? Então, quais são os sinais de que você está hidratado? Urina mais clara. Então, se você tem a urina muito amarela, isso significa que você não está bebendo água suficiente. Você sente menos sede. O certo é nem sentir sede. Se você sente sede, está errado.
você já está muito tempo sem beber água, tá? Você não pode deixar seu corpo sentir sede. A pele fica melhor, fica mais viva e as fezes ficam mais macias. E, doutor, você falou da água, mas e o tal do movimento? Seu intestino é um músculo. Se você não se move, ele também fica preguiçoso. Sedentarismo aumenta o risco de constipação crônica. Eu lembro, quando eu era pequeno, quando eu era criança, ali com 7, 8, 9 anos, eu não podia começar a jogar ping-pong, a jogar totó, a jogar sinuca, que já me dava vontade de ir no banheiro. Porque eu ficava em pé, provavelmente estava sentado, antes de jogar o totó, antes de jogar ping-pong, antes de jogar sinuca, levantava, dava vontade de ir no banheiro. Então, se você fizer 30 minutos de caminhada por dia, este movimento rítmico vai ajudar no seu peristaltismo, no movimento do seu intestino. Se você fizer 10 a 15 agachamentos pela manhã, se você fizer alongamentos simples, especialmente de torção do tronco, né? Deita, bota as perninhas para cima, faz um alongamento, isso aí vai ajudar muito. Mas não precisa virar atleta. Mas você tem que se mexer todos os dias, não apenas para o bom funcionamento do seu intestino, mas também do bom funcionamento do seu organismo inteiro. Então a água vai ajudar a hidratar as fezes, vai amolecer as fezes e o movimento vai contribuir para empurrar essas fezes para fora do seu corpo. É uma combinação poderosa e gratuita. Muita gente resolve grande parte do problema só aumentando o consumo de água e caminhando todos os dias. Doutor, eu faço tudo isso. Por que que o meu intestino continua não funcionando bem? Olha, fica tranquilo, você não está ficando doido, tá? Existem muitas pessoas nessa condição. Então, certas situações podem contribuir para a constipação, mesmo você implementando todos esses hábitos que eu falei. Primeiro, hipotireoidismo, tudo fica mais lento, inclusive o seu intestino. Então, se você sente que está retendo muito líquido, que está inchada, que o cabelo está caindo, que está cansado, está com sono, que as unhas estão quebradiças, vale a pena você investigar como está a sua tireoide, né? Dosar aí o TSH e o T4 livre principalmente. Segunda situação, síndrome do intestino irritável, que pode causar tanto diarreia quanto constipação. Terceira situação, essa aqui é a mais comum, o uso de medicamentos antidepressivos, medicamentos com alumínio, né, principalmente antiácidos, remédio para pressão arterial, diurético, suplemento de ferro, opioide, né, pessoal que toma tramadol. Tudo isso pode causar constipação e também algum problema estrutural, um prolapso retal, uma fissura anal, uma retocele, uma inércia colônica, mas em todas essas situações a avaliação médica é fundamental. E a partir de certa idade, 45, 50 anos, a colonoscopia é recomendada para todos, tá bom? Quando devemos nos atentar, quando devemos ligar o sinal de alerta em relação ao intestino preso? Quando você tem sangue nas fezes, quando você tem perda de peso inexplicada, se você fez um exame e está com anemia, e se essa constipação começou recentemente após os 50 anos. Então, seu intestino sempre foi bom, sempre funcionou bem e, de repente, ele ficou muito lento. Além disso, se tem febre ou dor intensa, se você tem histórico familiar de câncer do intestino, ou se você faz uso crônico de laxantes. Tudo isso exige buscar atendimento mais rapidamente, o mais rápido possível, tá bom? Então vamos fazer aqui um plano para você iniciar hoje para destravar o seu intestino, tá bom? Primeira semana, você vai usar os 3 básicos. Então você vai usar o banquinho, vai, ao acordar, tomar meio litro de água morna, tá? E vai caminhar 30 minutos por dia. Essa é a primeira semana. Na segunda semana, você vai adicionar as estratégias alimentares. Então, você vai tomar chá de erva doce após as refeições. Se puder, vai consumir o kiwi. E, se puder, vai deixar a ameixa de molho à noite e consumir pela manhã. E na terceira semana, você vai iniciar iogurte natural. Então, vai ter prebióticos, vai ter probióticos do iogurte e também vamos colocar os prebióticos. Banana, aveia, chia, linhaça. Vai aumentar o consumo de fibras gradualmente, tanto de fibras solúveis quanto de fibras insolúveis, e vai sempre aumentar o consumo de água. Seu intestino quer funcionar, mas ele precisa
perdão, ele precisa das condições certas, adequadas para funcionar. E aí, quando você começar a fazer tudo certinho, a mudança vem. Então imagina lá, acordar, tomar seu cafezinho, que também ajuda a soltar o intestino, né? E 30 minutinhos depois ir ao banheiro naturalmente, sem esforço, sem dor, todo dia, como um reloginho. Viajar sem medo, sair sem preocupação, usar aquela roupa sem se sentir inchada, isso é possível. Isso está ao seu alcance. Não desiste que o seu corpo pode mudar e você merece essa qualidade de vida. Começa agora, nem que seja bebendo um copinho de água. Enquanto você termina de assistir esse vídeo, pequenas ações diárias levam a grandes transformações.